Salve galera, aqui quem fala é o Dark, episódio de Arc Flame. E bom galera, hoje nós iremos em busca da nossa primeira criatura aqui. Eu quero domesticar uma criatura que seja ótima para farmar frutas para conseguir aumentar a produção de narcótico. Tá bem complicado de farmar manualmente, então eu vou ter que ir em busca de um Moratopus bem provável, se não me engano o nome dele é esse. Eu sempre me confundo com o nome dele, tá? Aqui na base tivemos algumas alteraçõezinhas, tá? Mas só o básico. Inclusive, é por isso que minhas coisas sempre andam quebradas. Tudo que eu vou tentar pegar, eu dou um soco aqui e aí eu acabo danificando, né? Mas enfim. E, bom, eu acabei pegando mais um airdrop, inclusive, por aí. Não veio chave, mas é só coisa básica mesmo. Até os airdrops que tá vindo azul aí, não tá vindo tanta coisa interessante. Eu tenho uma pequena quantia de flash aqui. E eu acho que essa quantidade dá pra domesticar um nível baixo. Anteriormente, eu havia visto um 150, que inclusive eu achei que era nível 50, mas depois que eu fui ver melhor, era nível 150. Porém, eu acho que eu não consigo derrubá-lo com os materiais que eu tenho e nem domesticá-lo ainda, tá? Bom, para domesticar o Moratopus, que inclusive eu acho que eu já até aprendi a cela dele, se eu não me engano, no episódio passado, que eu aprendi algumas celas, eu vou dar uma olhadinha aqui. Eu vou aprender aqui a armadilha de urso e também a placa. Eu acabei vendo que a placa é excelente para travar ele, tá? Mas eu acho que eu vou optar por utilizar mesmo a armadilha de urso, que também é possível pegar. Vou dar uma olhadinha aqui para ver se eu consigo. Cadê? Se eu consigo aprender a placa. A placa não é nível alto, né? Essa aqui é a placa? Eu acho que é essa daqui mesmo. Porque nós temos 3 tipos de placa, se não me engano. 3 ou 4. Essa aqui mesmo. Eu acho que eu não vou ter material suficiente para fazer a placa. Então eu acho que eu vou ter que fazer realmente a armadilha de urso. Ó, fibra, madeira e palha. Porém, para me fazer essa armadilha aqui, terá que ter muita. A armadilha de urso, ela dura um tempo até que interessante. Então acho que eu vou fazer a armadilha de urso. Tem que fazer a cela também. Eu estou pensando se eu vou levar a cela comigo ou não, tá? Vocês podem ver, eu já tenho aqui alguns paraquedas no inventário feito. Está muito bom, paraquedas. Está muito bom utilizar aqui a lança, a boleadeira, então está bem interessante. E eu vou mostrar para vocês como é que eu estou utilizando. Inclusive o farm de carne e de couro não é mais problema. Eu acho que tem poucas criaturas agora que conseguem me matar realmente com facilidade. A armadilha de urso aqui é nível 31. Falta um pouquinho de couro. Eu vou fazer aqui apenas 2. O Moratopus, ele costuma comer aqui frutas e também o cacto. Porém, o cacto, ele gosta, se não me engano, no Ark Ascend. Mesmo assim, eu vou tentar insistir em fazer com que ele coma. Caso ele não coma, não tem problema, nós temos frutinha aí pelo mapa, você vai coletar um pouquinho manualmente e colocar. Eu quero encontrar um que não seja nível tão alto, porque provavelmente eu não consigo derrubar por conta dos narcóticos que eu tenho, que vão ser poucos, tá? Mas também não quero um nível baixo não, porque assim vai ter pouco melee, pouca vida e pouco peso. E apesar que ele é uma criatura para farm, ele tem que ter uma vida interessante, porque certamente ele vai tomar muito dano aqui nesse lugar. E vamos lá. Vou pular aqui, ó, porque toda vez que eu pulo na direita ali, eu bato ali na parte rasa e tomo dano. Quando eu estou saindo para caçar, eu sempre evito o máximo possível de pegar aí e levar flecha. Porque a flecha, além de pesar, ela é pouco utilizada. Eu estou utilizando mesmo mais a boleadeira e a lança. Inclusive, eu vou mostrar pra vocês aqui. A única criatura que eu não consigo matar ainda é o Daedon, tá? Mas fora isso, das criaturas que estão me atacando, né? Tigre, lobo, terrorbird, todas elas eu consigo matar com tranquilidade. E agora que eu upei a estamina, o speed e também a vida em uma quantidade considerável, eu não tenho mais problema para passear pelo mapa. Só é sair por aí com tranquilidade, sempre tendo paraquedas e boleadeira, eu estou bem tranquilo. E também você tem que estar atento, né, escutando sempre para você não ser surpreendido, porque sempre vai ter alguma criatura que vai vir atrás de você. Ali, eu tenho um terrorbird ali e um tigre. Mas pelo visto eles não me viram, não sei como, mas não me viram. Essa sopinha aqui, a sopa de cacto, é excelentíssima. O custo de água que você tem depois que você toma ela, olha só um tigre aqui, ó.
Se eu utilizar aqui a boleadeira e... Poxa, só porque eu tô gravando agora eu erro, né? Aí foi. Agora você matar aqui, ó. O custo de água, quando você está utilizando a poção, que inclusive o time dele é 10 minutos, é reduzido extremamente. Você praticamente não morre mais de sede. Isso aqui é excelente para utilizar, inclusive para sair perto da água aqui, fazer umas 3 poções, sair de perto da água e aí você pode ficar sempre tomando a poção e se mantendo vivo. O único problema, depois que você toma a poção, é só comida mesmo, porque fora isso, não tem nenhum. Uma poção simples de fazer e excelentíssima. Eu acho que o Moratopus estava por aqui, o nível 150. Se eu não me engano, era. Parasauro. Aqui tem um, ó. Tem que dar uma olhadinha no nível, né? Eu quero achar um nível 70, por aí, tá? Será que aquele nível 150 ele morreu, bicho? Eu queria achar uma BP de uma lança de metal um pouco melhor nos airdrops, é por isso que eu estava procurando. Inclusive, pra quem viu no baú lá no baú tinha flecha de fogo, né? Pois é, eu peguei no airdrop. Eu nem sei como é que faz ainda a flecha de fogo, vou dar uma olhadinha depois. Pra inclusive eu testar com vocês em algum momento. Como eu vim dizendo, a única criatura que eu não consigo matar ainda é o Daedon. Mas aqui eu acho que pra esse lado não tem. Tem mais Daedon é na esquerda da minha base lá. Como eu estou aqui na direita, provavelmente eu não encontre tanto Daedon assim. Porque o Daedon tem uma vida muito alta e além disso... Também não é esse. Acho que esse aqui foi o que eu vi agora há pouco. Além disso, o Daedon recupera a vida. E nunca tá sozinho, né? Sempre tá em dupla. Por aí. Esse local é onde estava o Ivern. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Eu acho que o Ivern saiu daqui. Eu acho. Ah, tem um preso aqui, ó. Calma aí, qual é o nível dele? Cara, esse aqui já tá no ponto de domesticar. Será que ele consegue sair nível 50? Olha, eu não sei se esse bicho tem muito topor ou não. Então eu vou tentar pegar esse nível 50 mesmo. Como eu não tenho muito narcótico e nem muita flecha, eu vou tentar desse jeito aqui mesmo. Porque provavelmente eu vou ter que utilizar um pouco de narcótico pra manter ele dormindo. Eu não sei como é que ele ficou preso aqui. Provavelmente ele estava fugindo de alguma coisa e acabou caindo e prendendo aqui. Isso é um pouco estranho porque ele costuma quebrar cacto, mas ele não tá atacando o cacto pra ele sair. Até porque ele farma cacto, farma fruta e tudo mais. Vamos ver se ele é demorado ou não. Enquanto eu não tiver aquela lupa, que é pra me ver quanto de topor o bicho tem, eu vou ficar um pouco vulnerável, porque eu não sei... Olha só, caiu. Foi rapidinho. Eu não vou saber quanto topor ele tem pra me derrubar, ou se eu vou conseguir ou não. Então eu vou ter que urgentemente depois tentar buscar cristal para fazer a luneta e aquela lupa. Apesar que a lupa só pode ser utilizada de muito perto. Mas a maioria das criaturas que eu domestico, eu sempre prendo elas, né? Vamos lá, coloquei o cacto aqui. Como eu disse pra vocês, o cacto, ele gosta no Ark Ascended. Porém, eu não sei se ele vai realmente comer aqui ou não. Mas eu vou fazer o teste, porque caso ele coma, é interessante. E caso ele não coma, basta eu pegar aqui um pouco de frutinha desses arbustos que aqui não falta, né? Não faz mal eu gastar bolhadeira, porque sempre que eu gasto a bolhadeira, eu mato uma criatura, pego um pouco mais de couro, fibra, pedra e faço mais bolhadeira, tá? Eu tenho que aumentar o máximo possível o estoque de couro, porque agora eu vou começar a fazer algumas celas e também tenho que fazer armaduras reservas, né? Obviamente eu vou morrer em algum momento. Mesmo já tendo para o vida, speed e também estamina, é inevitável morrer. Vamos esperar um tempinho para ver se ele come. Caso ele não coma, eu vou pegar aqui as frutinhas e colocar. Já se passou um tempinho aqui, eu acho que ele não vai comer, hein? É como esperado. Eu tô achando que tá ficando noite. E quando ficar noite vai ficar complicado aqui pra mim conseguir... Olha só o canguru. Me manter vivo por conta do frio, né? Apesar que essa roupinha do deserto, ela também protege um pouquinho contra o frio, tá? Então você não vai tomar dano do frio até morrer. No mínimo, eu não tomei ainda nessa área aqui inicial. Eu vou farmar um pouquinho de fruta aqui mesmo, porque ele não vai comer o cacto, tá? Ele não vai comer, ele já tá com um pouquinho de fome ali pelo que eu vi. E ele não vai comer. Vamos testar com a frutinha, com a Majoberry. É bem facinho de farmar aqui, então tá tranquilo, tá? Ah, comeu. Nossa, demorar, hein?
Vai demorar muito, tá? Muito, muito, muito. Então vamos lá. Começar aqui a farmar aqui um pouquinho de frutas. Inclusive vou fazer uma fogueira, fazer mais um pouco de boleadeira e aguardar a noite passar. Como eu disse, essa roupa aqui ela também protege um pouco contra o frio. Talvez em algumas áreas do mapa aqui, que seja um pouco mais alta, ou talvez a temperatura à noite caia um pouco mais, essa roupa não seja suficiente para mim manter aquecido, né? Aquecido não, que não tome dano, porque o símbolo do frio, como vocês podem ver, já apareceu. Então eu tenho que fazer uma fogueira e aguardar aqui um tempinho e já volto com vocês. Já está no meio da noite e mesmo aqui do lado da fogueira o símbolozinho de frio não desaparece. Mesmo assim, eu não estou tomando dano, tá? Então está tranquilo até agora. A questão mesmo aqui é que por ser uma criatura que é nível razoável, apenas a Major Berry vai demorar um pouquinho. Já farmei a boa quantidade de Major Berry aqui, tá? Uma boa quantidade. Estou assando mais carne, porque como eu disse pra vocês, com a poção aqui da sopa de cacto, eu não preciso me preocupar com água, mas a carne realmente é um problema, porque a fome continua descendo, porque eu estou utilizando muita estamina. Olha só, Raptor Noel. Eu tenho que esperar aqui um pouquinho, porque ainda está na metade, então vai demorar, hein? Nossa, vai demorar muito, tá? Olha só porque eu falei que ia demorar, nem amanheceu ainda e ele já está praticamente domesticado. Foi até mais rápido do que eu esperava. Eu acho que a parte difícil realmente foi o começo. Depois que começou, foi até que rápido. Eu não sei se ele ficou com mais fome depois que passou da metade, mas agora está indo muito mais rápido do que no começo. E não foi problemático, tá? Domesticar ele utilizando as frutinhas. Eu acho, inclusive, que eu consigo fazer a cela dele aqui, onde eu estou. Eu vou dar uma olhadinha nisso. Nossa, faltou 0,1%. Inclusive, acabei de perceber ali o símbolozinho de água, o nomezinho de água. Pronto, domesticado com sucesso, como vocês podem ver. Eu vou até desmarcar aqui já a opçãozinha, já que eu domestiquei ele, para não ficar bugado. Olha só quanto pegou Mastax querendo ser domesticado. Pegou Mastax é engraçado que não é nem você que domestica ele, é ele que te domestica, porque não tem jeito. Olha só, eu tenho muito material aqui, acho que eu já consigo até mesmo fazer aqui a cela. Aumentar aqui um pouquinho o gama, porque tá à noite, eu já abaixo, tá? Dessa vez eu não vou esquecer. E vamos ver aqui o que precisa para fazer a cela do Moleratops, porque para tirar ele daqui eu vou ter que quebrar aqui algumas coisinhas. Inclusive essa barrinha de água aí, ó, eu vou dar uma olhadinha depois para ver como funciona. Vamos ver se eu consigo o resto dos materiais. Falta um pouquinho de couro para fazer, se eu não me engano a cela dele é 140, eu tô com 100 couros aqui. Eu até evitei fazer boleadeira para não gastar mais couro. Na base eu acho que eu já tenho os materiais, mas eu não quero deixar ele aqui e depois retornar. Porque caso eu faça isso, tem a possibilidade dele morrer por ter ficado sozinho aí. Eu não sei se a área vai ficar renderizada ou não, mas provavelmente sim. Eu tinha visto um Terrorbird e um tigre aqui, não foi? Eu vim por aqui ou eu vim por baixo? Tem mais um Moratopus aqui, ó. Eu tinha visto um Parasauro aqui em algum lugar. Aqui é a fonte de água, então o Parasauro tá aqui. Aquele ali é o Parasauro? Não é o Parasauro. Aqui é. Ah, bem pertinho aqui do bicho, ó. Ixi, acho que não vai dar pra matar não, hein. Fazer uma boleadeira aqui. Falta palha e pedra. Só é farmar o Parasauro utilizando o machadinho que pega um pouco mais de couro. Então não tem tanto problema assim. Eu quero aproveitar e ia começar a testar o Moleratops a partir daqui. Ele ficou nível 75, eu nem olhei qual nível que ele ficou, acho que sim. Eu dei um tiro nele a mais, eu não me lembro. Olha só a falta que faz uma lança ascendente, né? Ou com um dano um pouco maior. Tem que tomar até uma poção, já está amanhecendo. Tem que tomar uma poção. Eu acho que agora é pra fazer aqui a cela. Vamos ver aqui se dá pra fazer. Essa cela eu já tinha aprendida anteriormente. Falta o quê? Falta um pouquinho mais de madeira. Cadê uma árvore aqui? Esse aqui, ó. As arvorezinhas do chão. Eu estou bem curioso pra mim ver como é que vai ser o farm utilizando ele, tá? Eu quero ver também os ataques que ele tem e as funções. Até aquela parte que está mostrando ali a água, porque eu sei que ele é tipo um camelo, né? Tipo um dromedário, que ele guarda um pouco de água no corpo e tem algumas utilidades diferentes, mas eu tenho que testar isso quando chegar na base, é improvável, que é um pouco mais safe. Acho que agora eu posso fazer já aqui a celinha.
Ainda sobrou um pouquinho de couro aqui, ó. Perdeu um pontinho de eficiência, mas tá certo. Se a linha 20 de armadura, vamos agora começar a farmar aqui, ó. Ele farma muito cacto. O cacto é excelente pra fazer aí a nossa sopa, né? Eu quero escolher o caminho mais seguro possível pra voltar pra base, porque vai ser difícil. Pelo visto, ele só tem mais um ataque só. Ele não tem mais de um ataque além. Quer dizer, dois, né, no caso. Um que é a setinha e um ataque básico, que é a batida normal. Será que ele enche a água comendo cacto ou batendo no cacto? Ah, provavelmente ele enche a água batendo no cacto também, assim como nós fazemos. Que da hora. O ataque 2 dele é a batida aqui mais forte, ó. Mais. Faz um pouco mais, pelo visto a batida é forte, faz um pouco mais de cacto. Mas as frutinhas, pelo visto, não tem alteração, só no cacto, né? Pelo visto aqui, ó, a batida é mais forte. Aqui não deu nada de diferença, na verdade. Eu acho que ele está enchendo sua água assim que ele bate no cacto. Ele está enchendo a água. O estoque dele é apenas 750. É muito mais do que um galão, aqueles galão que nós colocamos no chão. Se não me engano, o galão é 500 e o de metal é 1000, né? Se não me engano, é isso. Olha, o farm dele tá interessante, porém o farm de frutinha narcótica que eu realmente quero tá baixo, tá? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que upar o máximo de melee possível e talvez um pouquinho mais aí de vida. A estamina não vai precisar upar, nem estamina nem peso. E vamos tentar fazer um percurso aqui um pouco mais seguro. Porque eu não quero dar de cara com nenhum Daedon. Ali é o Terrorboide que eu havia achado? Acho que é. Será que ele bebe água nisso daqui? Vamos ver se vai aumentar a água ou não. Eu sei que tem alguns momentos que ele bebe a água para se encher, mas pelo visto não ocorre aqui do poço, tá? Eu vou achar aqui o gama, já que está de dia. Eu vou testar depois desativar esse brilho, tá? Pelo visto que ele não vai beber. Até porque essa fonte de água aí, que é o poço, né? Que é a nascente, ela só é possível beber quando você abre o inventário dela. Você não consegue beber de maneira externa. Vocês viram que eu tive que abrir o inventário para conseguir beber da nascente. Então, provavelmente, o Boratopus não consiga beber por conta disso. Quando chegar na base, eu vou tentar fazer com que ele beba lá a água ou da torneira, ou eu vou mergulhar ele na nascente. Que provavelmente seja mais eficiente, né? Se mergulhar ele, certamente ele vai conseguir aí se encher. Olha só, o besourinho do pupu azul, é água. É exatamente nesse local aqui que eu sempre sou assaltado. Sempre nesse mesmo percurso. Toda vez que eu passo aqui tem um, pega umas tags, aí eu sou assaltado e não tem como matá-lo. Às vezes eu consigo matá-lo, às vezes não. Porém, eu sempre faço esse percurso porque esse é o percurso mais tranquilo que nós temos para chegar na base. Por que pareça, né? Mesmo que tenha assalto relâmpago toda hora aqui. Às vezes até bala perdida tem, mas ok. O metal não spawnou aqui ainda, ó. Na minha esquerda. Aqui tem um pouco de seda. Vamos ver se forma seda. Pelo visto não farma seda, hein? Nossa. Não farma seda. Que complicado, hein? Vou ter que buscar uma maneira diferente para farmar um pouco de seda, porque sempre tem que ter seda na base para fazer aí algumas roupas ou alguns itens. Se não me engano, tem alguns itens aí que você utiliza seda também para fazer. Após eu upar aqui um pouquinho de melee, já melhorou um pouquinho aqui o farm. Mesmo assim, ainda continua um pouco desagradável. Apesar que o nível dele não é um nível tão alto assim, né? Achei bem da hora como é que ele se movimenta, cara. Bem divertido. O que eu acho que é um problema que vai ser para se defender, para atacar, no caso, para revidar algum ataque, ele não consegue atacar na lateral dele. Então ele tem um ponto aí que... Opa, dragão espinhoso bem aqui na porta da base. Então para ele revidar algum ataque dele vai ser complicado, porque ele tem que virar para a esquerda ou para a direita para atacar, e isso se torna um pouco complicado. Inclusive spawnou aqui Moratopus aqui na porta da base, que não tinha, ó. Na hora que eu passei aqui eu não me lembro de ter visto eles aqui não. Quer dizer, eu não me lembro, né?
Realmente, ó. Ele não farma seda. Então eu vou ter que fazer aí, provavelmente, uma foice para me farmar seda. Vou procurar uma maneira diferente de farmar seda aí. Aqui na tela, eu não estou vendo nenhuma marcação do tanque de água. Provavelmente isso daí para ver o tanque de água quando eu desmontar. Provavelmente, tá? E vou até mergulhar ele aqui já na água. Mergulhar não, pular aqui na água. E depois, quando chegar ali, eu vou testar para vocês a questão desse estoque de água para ver como é que funciona. Estou bem curioso. Nadando, ele é horrível. Bem lento. Encheu? Encheu sim. Também mergulhou, né? Se não enchesse. Agora sim eu posso começar a fazer narcótico em peso, tá? A carne já não é mais problema. Você matar algumas criaturas e apodrecer a carne rapidamente. E agora sim eu posso fazer muito narcótico. Eu vou ter que correr atrás de cristal para eu conseguir ver quanto de topor cada criatura tem. E também de algumas BPs para eu conseguir armamento um pouco mais forte. Olha só os detalhes que ele tem, cara. Ainda bem que eu peguei um que a cor é bem padrãozona. Não é aquela cor bem clarinha que nós temos também alguns aí. Ou aquelas cores do evento de Natal, né? Olha só, beber água, encher o tanque de água do inventário, encher o recipiente de água do inventário. Ah, que interessante, hein? Que interessante. Configuração de coleta, vamos ver. Esse aqui é o padrão, né? Copiar os controles para outro Morelatops. Então eu posso simplesmente copiar aqui o que eu setei para o outro. Eu posso beber água diretamente dele. Eu posso encher os cantis ou alguma coisa que tiver dentro dele. Ou também posso utilizar ele para encher a caixa d'água. Então eu posso pegar ele, chegar perto da caixa d'água e clicar ali em encher a caixa d'água. Então ele também transfere água, né? Cara, isso aqui é bem interessante, tá? Isso aqui é bem interessante porque eu não preciso mais morar diretamente aqui do lado da água. Eu posso simplesmente encher ele de água, transportar água para minha base e encher alguma comporta, ou aquela de metal ou aquela de pedra. Se não me engano, a de pedra ela é 500 de água e a de metal é 1000, algo do tipo. Opa, agora você vai vir aqui, ó. Agora sim. Agora eu posso fazer aqui em peso, tanto argila como também narcótico. Na verdade, para fazer mais argila, precisa de alguma criatura que farme areia. Eu quero fazer uma base, mas isso vai demorar bastante, fazer uma casa de adobe aí com alguns detalhes, até porque nem o cristal eu encontrei ainda. E como vocês sabem, eu gosto bastante de fazer bases com vista. O que eu vou testar? Como eu não tenho aqui na base nenhum tanque de água do chão, né? O que eu vou fazer é tentar encher os frasquinhos de água aqui no Morelatops para ver se funciona ou não. E para ver também quanto é que vai descer aqui quando eu for encher os tanques de água, né? Estou bem curioso com isso. Eu não sei se esse limite de água depende do nível dele, então se tem algum nível mais alto ou nível mais baixo, que o limite de água pode ser maior ou menor. Eu também não sei se dá para aumentar esse limite de água ou não. Porém, esse meu que eu tenho aqui é 750 e vamos ver aqui, ó. Olha só, consumir. Realmente, cara, dá para encher aqui os cantis, porém gasta um pouquinho, tá? Gastou ali quase 100 de água do Morelatops. Então talvez não seja tão eficiente assim, mas para transportar água para outro local é bem da hora. Finalmente nós temos essa primeira criatura domesticada aqui para ajudar a farmar e fazer muito narcótico, fazer argila e principalmente conseguir farmar aí itens com eficiência, porque ficar farmando de maneira manual não dá. Então esse é o vídeo, já ficando por aqui. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comente e compartilha.